projeto de entrega do controle acionário da Petrobras. Na prática, era a privatização da Petrobras. E ele ainda anuncia que o faria no projeto por maioria simples, Leandro. Ou seja, uma votação que não precisaria de quórum qualificado, para ficar mais fácil aprovar. Sabendo disso, eu então, é verdade, pego e pergunto no plenário se ele não tinha vergonha de fazer. E essa pergunta era para gerar repercussão sobre o que estava acontecendo ali dentro. Porque imagine, de uma hora para outra, uma empresa como a Petrobras ser privatizada sem que as pessoas sequer soubessem o que estava acontecendo. Não digo que foi exclusivamente por conta desse depoimento, mas por conta da mobilização de um bocado de gente de luta. Arthur Lira recuou nessa tentativa de colocação dessa proposta em específico do plenário. Só que naquele dia ele vai ao microfone e faz uma promessa. Primeiro ele corta o meu microfone, depois disso ele diz que colocaria a Polícia Legislativa para me tirar do plenário, e ele fala: eu vou ficar muito feliz quando você não mais estiver nesse plenário. Falou isso no microfone. E a avaliação que a gente fazia no mandato era: se eu perder as eleições, se tratava de um ano eleitoral, a maior probabilidade é que então ele casse. Ele tente caçar o mandato, porque isso geraria uma inelegibilidade por um período de 8 anos. Mas como a gente conseguiu a reeleição praticamente com o dobro dos votos da eleição seguinte, ficava difícil caçar quem tinha acabado de sair com a legitimidade das urnas. Só que aí então, ainda naquele ano de 2022, numa confrontação que teve no plenário, ele vai ao microfone e fala: deputado Glauber, eu gostaria de conversar com o senhor no meu gabinete. E eu não fui, Jorge. Mas a bancada do PSOL, a liderança do PSOL, tem a reunião do colégio de líderes, que acontece toda semana. E na reunião do colégio de líderes ele vira e diz: Glauber vai continuar com isso? Vai continuar com o quê? Ele está exercendo o mandato dele. E além disso você quis caçá-lo? E a resposta dele foi: mas não se reelegeu? Não se elegeu bem, João? E aí estava dada a senha. Se ficasse calado, o passo estava livre. Se não ficasse, a resposta vinha. E não deu outro. Em 2023, o momento mais trágico, traumático da vida das nossas famílias, foi o assassinato do meu cunhado no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele era um daqueles 3 médicos que foram assassinados. Samia recebeu uma recomendação de manutenção de uma escolta da Polícia Legislativa, porque o inquérito ainda estava aberto. E nesse inquérito aberto, ela então se dirige a quem autorizava a continuidade da escolta, que era ele. E ele diz: pode contar. Pode contar. E ainda fala: é chato, né? Andar com escolta. Isso eu não consigo perdoar. O que ele fez, eu não consigo perdoar. Porque eu faço um discurso que pode parecer banal, porém importante, da tribuna da Câmara no dia seguinte, ou no mesmo dia, se eu não estou enganado, pedindo que fossem liberadas as galerias para que os movimentos sociais acompanhassem uma votação específica. Ele vai e corta a escolta de sangue. E a gente nem podia falar isso publicamente, porque envolvia uma questão na época de segurança. Quem é capaz de fazer isso para me atacar? Uma tentativa de cassação é um cafezinho, é uma fichinha. E aí, ainda no ano de 2023, pela primeira vez aquele provocador aparece lá no Largo da Carioca, provocador do MBL, que é o sócio minoritário dessa história, convenhamos. Mas o sujeito aparece lá e ele me faz algumas perguntas, questionamentos sobre o MST. Os companheiros do MST ainda estão aqui? Nossa, estão aqui. E ele faz perguntas e eu dou as respostas. Eu não conhecia o sujeito.
né? E aí eu não conhecia, duas respostas, não ficou bom. Os próprios seguidores dele na rede, o pessoal da minha equipe depois mostrou, falando, porra, mas nessa você foi mal, hein, não sei o quê. Da segunda vez que ele volta mais violento. Da terceira vez, mais violento. Da quarta vez, mais violento. Da quarta vez ele chega para Fábio, que é coordenador do nosso mandato, e diz, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Isso gerou, inclusive, um boletim de ocorrência contra esse provocador. Ali na Câmara, então, foi a quinta vez. Depois disso, ele se sentiu à vontade para fazer ataques a mim em espaços públicos mais 2 vezes. Na quinta vez ele diz o que disse de minha mãe. Eu não quero que ninguém, aqui eu sei, nós temos aqui camaradas. A maior parte das pessoas que estão aqui compreendem e concordam, inclusive, com a reação. Mas eu quero muito que vocês dialoguem com quem não concorda com a reação, mas que pode compreender a reação. Dia desse eu fui pegar Sami no aeroporto Santos Dumont e um sujeito, então, na hora que a gente estava saindo, gritou, a cassação vem aí. Aí eu voltei calmamente até ele, virei para ele e perguntei, o senhor defende orçamento secreto? Aí ele falou, não, de jeito nenhum. Defende Arthur Lira? Ele, Deus me livre. Defende a família? Ele, claro, com certeza. E o que você faria se sua mãe, que estivesse doente, fosse covardemente atacada? Ele não respondeu nada, esticou a mão e me cumprimentou. Eu trago esse episódio para dizer que essa é uma conversa que pode ser feita, inclusive com quem não é do nosso campo ideológico, para demonstrar o que é a injustiça que está se procurando operar. Agora eu disse que o MBL é o sócio minoritário. Se tem sócio minoritário, tem sócio majoritário. E o sócio majoritário dessa história é o poder oligárquico. Nesse caso especificamente representado pela figura de Arthur Lira. Representado por ele, mas o poder oligárquico, evidentemente, está para além de Arthur Lira. E o poder oligárquico não tolera também, não topa as denúncias que o mandato tem feito em relação ao orçamento secreto. A pergunta é, se um deputado indica uma verba, uma emenda para determinada região, por que ele não quer ter o seu nome mencionado? Exatamente. Se ele tem bônus político e eleitoral com essa emenda indicada. E eu não estou, nesse caso específico, nem discutindo a natureza do que é emenda parlamentar, porque eu espero que um dia, inclusive, nem exista emenda, que o conjunto do orçamento seja definido pelo povo, acompanhado pelo povo, executado pelo povo. No nosso mandato, com as emendas individuais, nós fazemos, inclusive, aquilo que nós chamamos de um ensaio de poder popular, que são emendas participativas, plenárias abertas, públicas, portas abertas, espaço público, as pessoas apresentam as ideias, votam onde querem ver aquele recurso sendo aplicado e formam comitês de acompanhamento e execução dessas emendas. Mas aqui, nós não estamos falando nem do caráter da emenda parlamentar e daquilo que eu desejo, ou sonho, ou sonhamos que seja a colocação do orçamento público no futuro. Nós estamos falando da cobrança do mínimo, que é a definição de transparência e identificação de quem fez a indicação de um recurso. O nome. Porque se não quer ter a sua indicação, por quê? Evidentemente é porque tem coisa errada aí. Tem coisa que não está caminhando bem. O ministro Flávio Dino está correto quando dá uma decisão, cobrando minimamente que você tenha essa indicação. E aí, eles ficaram segurando o melhor momento de fazê-lo. Porque em dezembro, inclusive, eu fui chamado como testemunha de um processo pela Polícia Federal sobre o orçamento secreto e sobre as manobras de Lira em relação ao orçamento secreto. O relator apresentou o seu relatório contra mim em dezembro, mas manteve em sigilo
durante esse período todo, de março para abril. Ele só abre agora, porque eles acharam que a coisa tinha esfriado e estava mais esquecida. Esse relator, minha gente, que eu nem tinha nenhuma intimidade, eu conhecia, ele veio passar ali pelo Congresso, e que um dia me para no corredor e fala: vi a sua defesa prévia, antes de ser nomeado relator, ele diz isso, vi a sua defesa prévia, conte comigo, não podemos deixar essa injustiça acontecer. Ele fica pau da vida comigo, porque toda vez eu relembro isso. E eu não relembro publicamente só o que ele disse, eu relembro o lugar. Eu falo sempre, foi ali na entrada do corredor das comissões, perto da rampa. Aí ele fala: não adianta, ele sabe que é verdade, eu sei que é verdade. E quem vê a cara dele, vê que ele está mentindo e com raiva da verdade está sendo dita. Bom, mas ele diz isso, e depois ele faz um acordo com o Arthur Lira e apresenta aquele relatório. Esse mesmo relator, no dia em que ele apresenta o relatório pela admissibilidade, para que o processo contra mim prosseguisse, essa eu acho que é uma informação importante, ele se abstém na votação da cassação de Chiquinho Brazão, considerado o mandante do assassinato de Marielle. E o argumento que ele utiliza para se abster é: não estou aqui para caçar colegas. Ele disse isso no microfone. Pois é. Eu não vou ficar triste por ele não me considerar colega, né? Não é um problema. Agora, indicar essa contradição é fundamental, porque convenhamos, eu não estou sendo, ou não estão tentando me caçar por conta da minha reação ao provocador. Porque se fosse por isso, não teriam dado manutenção aos direitos políticos do Chiquinho Brazão, ponto 1. Ponto 2, não teriam diminuído de 6 para 3 meses a suspensão do Gilvan da Federal, que é reincidente em violência política de gênero, que falou o que falou da ministra Gleisi, mas que antes disso atacou Sami no corredor da Câmara, e que tem uma condenação por conta dos ataques que já fazia na Assembleia Legislativa, que fez contra a nossa companheira Camila Valadão, deputada estadual pelo Espírito Santo, o estado dele. Se fosse por conta da minha reação ao provocador, não teriam dado uma anistia temporária para o Ramagem, o sujeito que grampeou meio mundo, inclusive um bocado de deputado federal, e que tentou dar um golpe de Estado. Eu só citei esses 3 casos, poderia citar mais um montão. Um montão. Então, por que a tentativa de cassação? A tentativa de cassação, na minha avaliação, é vingança e recado. Vingança para dizer: nós não topamos aquilo que você fez. Lira está dizendo: eu não aceito o que você fez, mas ele está dizendo ao mesmo tempo: olha o que acontece com quem mexe comigo. Porque ele não fez só comigo. Das 8 testemunhas que eu indiquei para o Conselho de Ética, 4 testemunhas eram pessoas que nas suas mais variadas atividades tentaram, o Lira tentou cerceá-las ou calá-las. As minhas testemunhas foram negadas pelo relator, mas elas iam lá exatamente para contar essas histórias do que tinha acontecido, o que Lira tinha feito com elas, né? Mas vale a pena. O plano deles era uma cassação sumária. Já disse isso, mas convém repetir. Vota rapidinho no Conselho de Ética, na Comissão de Constituição e Justiça, e vota rápido no plenário. E aí eu mordi minha língua. A gente tem uma reunião do Conselho Político do Mandato, que acontece toda sexta-feira de manhã, e nessa reunião, partidos políticos, movimentos, coletivos, 10 organizações, uma companheira nossa, muito querida, ela não dá ideia, mas ela cita casos, a gente pensando o que vamos fazer, ela cita casos de greve de fome. Aí eu falei: greve de fome eu não faço. Greve de fome eu não faço. Tenho meu filho, vai fazer 4 anos, eu me conheço. Se não tiver algum recuo do lado de lá, eu não vou sair. Então, greve de fome eu não vou fazer. Só que na primeira meia hora daquela sessão do Conselho de Ética, uma sessão que durou 6 horas, que contou com a presença também de uma figura extraordinária, e que os deputados ficaram todos assim,
os do lado de lá, né? Preocupados com aquela presença. Ele ficou 6 horas ali. Eu mesmo já estava, meu Deus do céu, preocupado com ele. O Marco Nanini, um ator, sentou lá e ficou 6 horas em solidariedade, acompanhando todo o desenrolar daquela sessão. Na primeira meia hora, eu não conseguia mais tirar da cabeça que era essa a tática que precisava ser adotada contra a cassação sumária e pela amplificação da denúncia do que estava ali acontecendo. E assim fiz. Mas entrei numa situação onde era uma entrada para o desconhecido. Eu não planejei essa greve de fome. Inclusive, os meus camaradas que me cobraram isso, da decisão não ser coletiva, eles estão cobertos e cobertas de razão. Tá? Primeiro, que eu cheguei ali sem essa decisão tomada. E segundo, quando cheguei para decidir ali na hora, se chamasse ali uma conversa rápida, ia ser todo mundo contra. Então eu falei, não, vamos lá. E vamos. E mesmo com a diferença, a solidariedade foi imediata, foi sem pestanejar. Uma jornalista me perguntou, o que você sentiu quando as luzes se apagaram e você estava lá sozinho, no plenário seco do Conselho de Ética? E a minha resposta para ela foi, eu nunca estive sozinho. E eu não estava falando só da solidariedade. A solidariedade se espalhou pelas mais variadas regiões e de vocês. Eu estava falando também de camaradas que, mesmo sem conhecer a tática e às vezes discordando da tática, imediatamente dormiram lá, ficaram lá, prepararam escalas, começaram a organizar tudo que tinha que ser feito. Teve evento e atividade todos os dias a partir do primeiro dia. E eu não podia participar diretamente dessa coordenação. Se não fosse Sâmia assumindo como porta-voz e também a articulação política e os demais camaradas que estavam lá, companheiros e companheiras, e que organizaram tudo, a gente não teria o resultado da greve de fome. Porque, repito, greve de fome sem solidariedade não teria o resultado alcançado e o recuo que eles deram. Bom, a partir daí, como eu já disse no início, a decisão política de correr o Brasil depois do recuo não é uma decisão fácil, apesar de politicamente a convicção é de que era o que tinha que ser feito. Porque aqui a gente mobiliza a luta contra a cassação do mandato, mas a gente mobiliza também a luta do metrô, a gente mobiliza a luta da educação, a gente mobiliza a luta da água, a gente mobiliza a luta da Petrobras, a gente mobiliza a luta da saúde, a gente mobiliza a luta contra o PL da devastação, a gente mobiliza a luta pela responsabilização dos golpistas, a gente mobiliza o conjunto das lutas que não estão presentes só na minha fala, estão presentes na fala das pessoas que vão se organizando e vão se articulando com outras pessoas para que a gente possa estar ocupando o nosso espaço, que é o espaço da rua, que é o espaço público. Repito, vou dialogar com os deputados, vou apresentar as nossas razões, mas há uma decisão política de vencer essa batalha para fora do espaço institucional, tensionando o espaço institucional. Porque se essa decisão não tivesse sido adotada, eu não estava aqui com vocês hoje, falando ainda como militante no exercício da tarefa de deputado. Eu estaria falando já como deputado cassado. Não vai ser cassado. Era isso. Era esse o plano. E a partir de agora, o que fazer? Terminar de percorrer todos os estados brasileiros. Termina no dia 26 de junho. E aí vai ter um ato na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Começou na Cinelândia e vai terminar na Cinelândia no dia 26. Enquanto isso, já percorreram os gabinetes de todos os deputados federais militantes, já fizeram esse trabalho de gabinete por gabinete. Hoje, acreditem, se puderem, o clima dentro da Câmara não é pela cassação. Não é. Mas não celebrem ainda não.
não é pela cassação, porque os deputados eles repetem uma frase muito parecida que é injusto, é desproporcional, é um precedente perigoso. No entanto, Lira está irredutível. Num caso como esse, onde você já tinha um roteiro pré-fixado, só nos cabe uma defesa radical. E nessa defesa radical, a nossa tática também é pública. Qual é a tática? A tática é ampliar a mobilização e solidariedade para que os próprios aliados de Arthur Lira intensifiquem aquilo que já estão fazendo, que é dizer para ele, olha, você quer, mas não está dando. Porque o preço político não estava bem calculado, porque surgiu um fator novo, que é o processo de solidariedade social. Então, os nossos camaradas percorreram todos os gabinetes. Nós vamos percorrer os 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Vai ter Cinelândia dia 26. E do dia 26 de junho até o dia 1º de julho, que seria a data prevista para essa votação ocorrer no plenário da Câmara, nós vamos em caravana do Rio até Brasília. Não vai dar para caminhar todo o trecho, porque não daria tempo de chegar no dia 1º de julho. Então nós vamos andando nos municípios, entra no carro, vai até o outro município. Nós vamos passar por 23 municípios do Rio até Brasília, mobilizando a luta. Há quem diga, há quem possa dizer, como disse durante a greve de fome, o seguinte, isso é para aparecer. Exatamente isso. É para aparecer, para chamar atenção, é para amplificar a denúncia, é para mostrar para as pessoas o que está acontecendo, é para mobilizar a quente, é para estar demonstrando que a gente tem que estar na rua e que a gente não pode ficar refém daquilo que seja o acordo institucional previamente formulado que é contra nós. Ontem eu falei sobre isso no ato de São Paulo. Dá para ser votado o PL da devastação. Quando o Arthur Lira já tinha tomado a decisão de colocar em votação o projeto do estupro, a mobilização das mulheres em todo o Brasil fez com que ele recuasse. Nós temos que continuar tocando mobilizações na rua, no espaço público, articulando as nossas lutas. Isso acaba sendo um espaço de conexão coletiva, né, que a gente faz, e também de formação nossa, para essa desconfiança eterna na terceirização ao espaço institucional, como se ele fosse resolvedor de todos os nossos problemas, quando não é. Agora, por exemplo, na isenção do imposto de renda, é uma medida importante? É uma medida importante. Só que quem é o relator da isenção do imposto de renda? Mas veja logo. Quem é? Miserável. É o Arthur Lira. Gente, se tem a isenção lá, nós temos que mobilizar, tem que ter cadeia nacional para dizer, está lá a isenção do imposto de renda, é fundamental você, trabalhador e trabalhadora brasileira, se mobilizar junto com a gente. Por quê? Porque aí Lira não fica confortável para descaracterizar por completo o projeto e para beneficiar quem está no topo da pirâmide. Agora, por exemplo, tem a divulgação de que vai se votar, e tenta votar até o final do primeiro semestre, a reforma administrativa, que é mais um golpe sobre os serviços públicos, para que aquilo que deveria ser interesse coletivo se transformar em interesse privado. A mobilização coletiva nos espaços públicos também é o que pode fazer eles recuarem. Como fez, o Lira tentou votar a reforma administrativa e não conseguiu. Tinha mobilização semanal, esperando por deputados no aeroporto. Eu preciso repetir isso, porque eu sei que todo mundo aqui sabe dessa importância. Mas eu repito para dizer que a caravana e a presença em todo o Brasil é para receber solidariedade, evidentemente que é. O abraço caloroso de vocês faz uma diferença danada para ter energia para prosseguir. Mas é também por uma, repito, necessidade política, por uma opção política, né, de fazer essa disputa quente para além dos espaços institucionais. O nosso inimigo tem muita grana,
muito poder. Essa mobilização que se faz do orçamento público hoje através do orçamento secreto, onde tem 50 bilhões de reais de orçamento secreto, enquanto o governo federal só tem 200 bilhões para um novo investimento, para uma nova escola ou para uma estrada que vai ser feita, o Congresso controla 50 bilhões. Olha o tamanho do problema no qual nós estamos inseridos. Por isso que hoje um deputado, às vezes, do Centrão é chamado para ser ministro e ele não quer, porque um deputado hoje controla mais orçamento que boa parte dos ministérios da esplanada, né? O que faz com que essa força do lado de lá possa ser substituída para que a gente vença as batalhas é uma opção irrevogável pela mobilização permanente, pelo encontro que se dá na rua para além dos palácios. O Leandro já fez aqui para mim assim. Acabou. Eu só vi a última, as outras 10 eu fui fingindo que não via. Muito obrigado a vocês. O nosso pedido de desculpas nesse tom baixo a quem está nesse momento sendo um pouco prejudicado e prejudicada pelo nosso ato e pela nossa manifestação aqui no prédio da Faculdade de Direito, mas acho que assim como para mim foi muito positivo, espero que tenha sido também positivo para vocês. Esse a gente pode gritar mais agora? Grau Benfica! 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 Viva! Não, eu entrei junto, Viva a luta do povo de Pernambuco! Viva a luta daqueles e daquelas que não se entregam! E eu queria dizer que eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Nós também. E estou aqui assumindo um compromisso. De voltar. E depois dessa vitória, nós vamos estar de volta aqui. Agradecido. Por onde eu passo, o pessoal fala isso. Traz a Sam. Você sabe que lá no Rio, eu estava tentando acabar, mas o pessoal não está deixando. Lá no Rio, as coisas que eu mais ouvia na campanha eleitoral, eu fui candidato a deputado na última. Eduardo Coelho, você é um grande. Moro, juiz ladrão. Como é que está o processo do Lira contra você? Já naquela época, porque ele tentou primeiro, e a que eu mais ouvia, a primeira era: vou votar em você por causa da Sam. Obrigado a vocês, gente, por absolutamente tudo. E eu tenho a convicção de que coletivamente nós vamos vencer essa batalha.